sou a professora Isabela, faço parte da Estude Mais Cursos e estou aqui então para mais uma aula com vocês. Hoje nós vamos ver então sobre a teoria celular e verificar a diferença entre as células eucariontes e as células procariontes. Para você assistir essa aula, se você não tiver assistido a aula anterior sobre como as células surgiram, assiste lá. Essa aula tem um pouco a ver com a outra. Lembre-se que todas as células surgiram dos mares primitivos, que vinham através da atmosfera primitiva. E agora, então, nós vamos falar a diferença entre essas células que surgiram. Então, se você não viu, vai lá ver para a gente poder dar andamento na nossa aula. Então, pessoal, a aula de hoje, então, a gente tem que lembrar um pouquinho da aula passada da evolução molecular, em que todos os seres vivos, eles vieram desses mares primitivos e todos são constituídos por células. Lembrando que as células, elas foram formadas pela junção de biomoléculas, tá? A célula nada mais é que o tijolinho básico do nosso organismo. Assim como a casa precisa de um tijolo para se erguer e de vários tijolos, o nosso organismo é a mesma coisa. Vai ser a nossa unidade morfológica e funcional dos seres vivos. Então, através de uma célula, a gente tem a junção delas, nós formamos os nossos tecidos. A junção dos tecidos formam o órgão. A junção de órgãos, o conjunto de órgãos, vão formar os sistemas, por exemplo, sistema respiratório, sistema digestório, sistema circulatório, e o conjunto desses sistemas, quando em funcionamento, formam então o organismo, ok? Então, a célula nada mais é que o nosso tijolinho. E essa célula tem uma continuidade genética entre elas. Por quê? Através da transferência dos cromossomos de uma para outra, a gente consegue ter então a transferência do material genético. E isso é devido à divisão dessas células. Então, através de uma célula, ela vai transferir o seu material genético e as outras células também vão ter esse mesmo material genético e formar o nosso organismo, que nada mais é do que a gente. E a célula? Qual que é o tamanho da célula? Então, nesse esquema aqui, nós podemos ver o tamanho das células comparado com outras coisas. Por exemplo, aqui as bactérias, elas estão mais ou menos a 1 micrômetro do seu tamanho, tá? E as mitocôndrias também. Lembra na aula anterior da teoria da endossimbiose? Então, por isso que elas têm o mesmo tamanho. Já a célula vegetal e animal, elas são maiores, porque elas surgiram das procarióticas e as procarióticas aumentaram de tamanho. Elas estão ali entre 10 a 100, vamos colocar ali 50 micrômetros, tá? Já um ovo de uma rã ou um óvulo humano, que vai ser o nosso gameta, ele vai estar aqui entre 100 a 1 mili, né? Um ovo de rã, um ovo de galinha, um ovo de avestruz e uma mulher adulta com 1 metro. Vamos colocar uma criança, né? Então, ó, uma proteína, um vírus está ali em 100 nanômetros, 10 nanômetros. Então, vamos ver isso, o quanto que é em metro. Olha só então, pessoal, aqui na nossa tabela de conversão, o tanto que é em metros é muito. 1.100.000, 1.000 metros, tudo em relação a nano e micromolar. E os átomos está muito menor que isso, tá? Os vírus, proteínas, lipídios, até as mitocôndrias, é difícil ver a olho nu, né? Que a gente sabe, mas também no microscópio óptico. Geralmente a gente precisa de um microscópio eletrônico. As bactérias a gente consegue ver no microscópio óptico, as células também, mas elas são bem pequenininhas e nós temos que ter um aumento bem grande para conseguir ver, mostrando então quão pequeno é essa célula, tá? Bom, pessoal, então as células procariontes, quem são elas? As células procariontes são seres unicelulares, ou seja, só tem uma célula, tá? E eles apresentam parede celular aqui de fora, a membrana plasmática, né? Os ribossomos,
para poder ter a síntese de proteína para que essa célula funcione normalmente, e o material genético que vai estar solto no citoplasma e não tem a carioteca, ou seja, não tem a separação núcleo-citoplasma, ok? Elas apresentam também alguns flagelos que vão ajudar na movimentação, as fímbrias que ajudam na fixação em superfícies e células hospedeiras, e as pílis, que há várias funções e também a transferência do DNA. Não são todas as bactérias que possuem, mas elas podem possuir qualquer um deles ou todas. E as células procariontes, então, são as bactérias, né? E as cianobactérias ou algas azuis. Já as células eucariontes vêm, então, do núcleo verdadeiro, em que eu é verdadeiro e cárion é núcleo. Então, eles surgiram através de uma célula primitiva procariótica e foi adquirindo essa complexidade. Ela pode ser uni- ou pluricelulares e estão presentes nos animais, fungos, plantas e protozoários. Ela também pode ser dividida em célula animal e célula vegetal. Vamos ver a diferença entre as duas? A célula animal, ela apresenta o núcleo celular, as organelas diversas. Nós vamos ver em outras aulas um pouco mais sobre cada organela, ok? Mas elas não apresentam cloroplasto e nem parede celular. E também não tem os vacúolos, né, que a célula vegetal tem. Já a célula vegetal, ela apresenta os cloroplastos, a parede celular, tem a mitocôndria, mas também tem os cloroplastos, né, diferente da célula animal que não tem os cloroplastos. E aqui nós temos, então, a geração de energia. Os cloroplastos, eles vão estar ali presentes para poder fazer a fotossíntese, ok? Bom, e em relação aos reinos? Bom, então nós temos 5 reinos em que nós podemos dividir. Nós temos o reino Monera, onde são organismos procariontes, unicelulares, autótrofos ou heterotróficos, ou seja, produzem ou não os seus alimentos, e estão neles as bactérias e as cianobactérias. Já no reino protista, são seres uni- ou pluricelulares, já são seres eucariontes, eles podem ou não produzir o seu alimento, e são os protozoários e algumas algas, tá? O reino fungi, eles são organismos unipluricelulares também, eucariontes e heterotróficos, então eles não produzem o seu alimento. Estão entre eles os cogumelos, os bolores e as leveduras. O reino plantae, que vai estar os organismos multicelulares, eucariontes e autotróficos, ou seja, produzem os seus alimentos, que são as plantas em geral. E já o reino animalia inclui os organismos pluricelulares, eucariontes e heterotróficos, porque a gente não produz a nossa própria comida, né? A gente tem que comer de algum lugar, por exemplo, igual as plantas fazem a fotossíntese, a gente não consegue fazer a fotossíntese. E somos todos os animais, homens, peixes, esponjas, então todos incluem nisso, tá, pessoal? Então a aula de hoje foi isso. Fique ligado para as próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho mais sobre as organelas dessa célula, sobre o funcionamento dessa célula, sobre a sua composição. Nos siga lá nas redes sociais, @papocientista, @estude-biomédica, @estude-mais-cursos, e qualquer dúvida pode mandar pra gente. Até uma próxima, tchauzinho!